Oi, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou a França e eu vou começar essa primeira edição do Lina Experience. Então, o Lina Experience vai ser uma série de mini cursos que a Lina Biotech vai ministrar. Inclusive, a gente já tem outro mini curso marcado para o dia 12, que é sobre currículo vitae. Então, se vocês não se inscreveram, vai lá no link da bio do Instagram da Lina e se inscrevam. E hoje a gente vai tratar um pouquinho das burocracias de estágio no nosso curso. Bom, eu queria dar alguns avisos antes, então, se vocês tiverem dúvidas durante a palestra, vocês podem colocá-las no chat, que elas vão ser lidas no final, para esclarecer todas as dúvidas. E tinha outra coisa. E Formulário o de formulário de presença. presença ele vai ser disponibilizado também antes da gente tirar as dúvidas. Se vocês tiverem alguma coisa, então vocês podem mandar no chat. E essa palestra inteira ela foi baseada no formulário que a gente encaminhou nos grupos de turma. Então, se alguma pergunta não foi contemplada, vocês podem mandar no chat que a gente responde. Então, antes de dar início, eu tô aqui falando de Lina, e talvez vocês nem conheçam a Lina, né? Então, Fernanda, explica um pouco do que é a Lina pra gente. Oi, gente, boa noite. Esse é o nosso primeiro eventinho aí, a gente está muito feliz. Vou dar uma breve introdução, bem rápida mesmo, né? Só para vocês saberem quem somos nós que promovemos esse evento aí. Então, eles colocaram ali a fotinha nossa, né? Eu sou a Fer, eu sou estudante do quarto ano, e a Juliana, a vice-conselheira, também estudante do quarto ano, e atualmente a gente está em 19 pessoas de diferentes anos aí da graduação. Bom, mas o que é a Lina Biotech, no caso, a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia? Ela é fundamentada em três pilares: uma biotecnologia unida, forte e atuante. Então, o que isso significa? Ela busca unir os estudantes das diversas áreas da biotecnologia, e não só estudantes, também profissionais, e ela almeja que eles juntos eles possam lutar pelos seus interesses e consolidar uma representatividade, tornando eles mais fortes. E através de diversas atividades, eles consigam promover a biotecnologia e fazer uma biotecnologia atuante. Bom, então, basicamente, os objetivos da Lina e do nosso polo é unir, garantir direitos, né, dos estudantes e profissionais de biotecnologia, resolver anseios, que é isso que a gente está fazendo no momento, né, e fazer com que os projetos atinjam e ajudem os estudantes e profissionais da área. Então, os projetos do nosso polo são voltados para promover a divulgação da biotecnologia como conteúdo nas nossas redes sociais, e o projeto Biotech nas Escolas, que busca divulgar a biotecnologia para estudantes do ensino médio e também do fundamental, e também auxiliar os profissionais e futuros profissionais da área, como esse mini curso aqui que a gente está promovendo. Então, em resumo, é isso que a gente faz, e a gente espera vocês nos nossos próximos eventos, a partir do que a gente almeja aí, nossos objetivos. Então, vamos para a parte que vocês estão ansiosos aí. E de antemão, eu queria pedir desculpa por qualquer ruído aí. Eu acho que a maioria de nós teve que voltar para casa dos pais durante a pandemia. E eu acho que vocês sabem como é, né? Mas vamos lá. Então, para começar, a gente queria agradecer e também introduzir a Cristina, que ajudou muito a gente na elaboração de todas as respostas e na elaboração desse mini curso. A Cristina ela é servidora da Unesp, ela trabalha há 10 anos na seção técnica de graduação e ela é licenciada em letras. E se vocês já tiveram que correr atrás de diploma ou conversar sobre estágio, provavelmente é com ela que vocês conversaram, que vocês vão ter que conversar.
Então vamos lá. Primeiro, qual que é a diferença de estágio, trainee e jovem aprendiz? Bom, o estágio ele pode ser remunerado ou não, e ele é voltado para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino. Já o jovem aprendiz, ele é voltado para jovens entre 14 e 24 anos e não tanto para a graduação, visando mais jovens que estão no ensino fundamental, ensino médio ou cursos técnicos. E o programa de trainee, ele é voltado para recém-formados. Então, se você já se formou na graduação, você não pode procurar mais estágio, você tem que procurar um programa de trainee. Esse programa, ele geralmente é oferecido por grandes corporações e eles têm o objetivo de preparar esses jovens para assumir cargos de liderança. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de grandes corporações que oferecem programa de trainee. Então, a Nestlé, a Natura, P&G, Raizen, Ambev e a Vale. Afinal, qual que é a diferença de estágio obrigatório e não obrigatório? Começando então pelo estágio obrigatório. O estágio obrigatório, como ele já diz, ele é obrigatório para você conseguir o seu diploma. E é necessário que você esteja matriculado na instituição de ensino e matriculado na disciplina de estágio obrigatório. Nesse caso, a empresa ela não é obrigada a fornecer bolsa auxílio, nem vale transporte e nem seguro de vida. Mas sempre que a gente está cursando um estágio obrigatório, a Unesp oferece seguro de vida para a gente. E agora o estágio não obrigatório, então ele é desenvolvido como uma atividade opcional e quando você não está matriculado na disciplina de estágio supervisionado, né? A carga horária que você desprende no estágio não obrigatório, ela é acrescida, a carga horária regular e obrigatória. E nesse caso, a empresa ela é obrigada a fornecer a bolsa auxílio, o vale transporte e o seguro de vida, porque a Unesp só oferece seguro de vida no caso de estágio obrigatório. Qual a quantidade de disciplinas necessárias para manter vínculo com a Unesp? A quantidade mínima são 3 disciplinas, desde que você tenha 3 disciplinas para cursar. Caso você tenha menos disciplinas, você vai ter que pegar a quantidade de disciplinas que falta. Qual a duração do contrato de estágio? Bom, o contrato de estágio, a graduação assina com a duração do ano letivo. Então, se você participar de um programa de estágio que dure mais do que um ano, você vai ter que fazer um termo aditivo para prolongar a duração do estágio. Todas as informações, os documentos, a lei, o contrato, o termo aditivo, está tudo disponível no site da Unesp. E a Cristina fez um saque com as principais dúvidas e também orientações para preencher esses documentos de forma correta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é muito importante que vocês entrem no site, deem uma lida, até mesmo antes de vocês conseguirem um estágio, para que facilite o processo ali de assinatura do contrato. Como fazer estágio não obrigatório ou obrigatório se o curso é integral? A dúvida de ouro. Bom, não é possível você fazer um estágio, não importa se ele é obrigatório ou não obrigatório, se tiver choque de horário com as matrículas que você, com as disciplinas que você está matriculado. Por quê? Por conta da apólice do seguro de vida. Então, como eu disse para vocês, no estágio obrigatório, a Unesp ela dá um seguro de vida. Mas se acontecer alguma coisa com você na empresa e era para você estar em sala de aula assistindo a matéria, aí fica complicado, né? Então, não é possível a graduação não vai assinar um contrato de estágio que haja choque de horário. Porém, para estágio obrigatório, agora, durante a pandemia, o conselho de curso fez uma deliberação que permite que você faça estágio com choque de horário, desde que você assista às aulas gravadas depois, e essa exceção não é válida para dias que tem atividade valendo nota ou prova. Então, é isso. Se vocês quiserem procurar a deliberação, ela está disponível no site, acredito. A partir de qual ano posso fazer estágio? Depende da sua disponibilidade de horário, porque não pode ter choques, né? E também depende do seu ano no curso e da empresa. Por quê? Algumas empresas, elas exigem que você tenha uma quantidade do curso já feito. Então, sei lá, mínimo de 70% do curso
feito para você poder se inscrever no processo seletivo. E geralmente tem um prazo de formação que eles colocam. Então, esse processo seletivo é válido para a galera que vai se formar até dezembro de 2022. Então, são coisas que você tem que se atentar quando você for fazer o estágio num processo, uma inscrição num processo seletivo. Estágio de férias pode ser validado como estágio não obrigatório? É necessário que você tenha o contato com a Unesp, que você faça a emissão de contrato e que a Unesp assine, e aí sim, esse estágio de férias ele pode ser sim validado como estágio não obrigatório. Se eu fizer estágio em outra cidade, posso pegar disciplina em outra universidade? Sim, você pode pegar disciplina em outra universidade, mas é importante que você cumpra duas regras. A primeira é que você tem que solicitar o pedido para o conselho de curso desse intercâmbio entre uma universidade e outra, e esse pedido tem que ser dentro dos prazos estipulados pela legislação. E a segunda coisa é que, se você for fazer essa disciplina em outra universidade, essa matrícula tem que estar certa antes de você assinar o seu contrato, porque senão vai ter choque de horário e aí não vão assinar o seu contrato de estágio. Quanto tempo é obrigatório? O obrigatório são 180 horas de estágio, ou seja, 6 meses. Qual período o estágio é aceito? Somente no período em que a gente se matricula nele como matéria? Como eu disse, o período é de 180 horas, né? Então, um semestre. Como isso não vai para o seu histórico escolar, você pode cursar quanto tempo for necessário de estágio, né? Quanto tempo durar o seu programa de estágio. Só que, por exemplo, se você tiver poucas disciplinas para cursar no final do seu curso, e você quiser estender o estágio, aí alguns alunos ficam pegando DP, né? E isso é uma coisa que prejudica o curso e prejudica o próprio aluno, né? Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Se eu for pegar estágio no segundo semestre do quinto ano e ele for de no mínimo 1 ou 2 anos, eu ainda conseguiria fazer, dado que a graduação reserva apenas um semestre para tal? Aí. Atualmente, é difícil você encontrar um programa de estágio que dure 6 meses, né? Que é o que a gente precisa cursar. Geralmente, os programas duram de 1 a 2 anos. Então, como eu disse, muitos alunos ficam pegando DP, isso prejudica o aluno, que vai ter uma DP, e a avaliação do curso também, porque vai ter vários alunos reprovando nas disciplinas. Então, o ideal é que a gente saiba gerenciar aí um pouco das disciplinas que a gente pega, para que a gente consiga ter sempre umas 3 disciplinas para cursar lá no final, para que não tenha necessidade de ficar pegando DP para conseguir concluir o estágio. E algumas pessoas perguntaram para a gente sobre procura de estágios. E apesar de não ser o foco do nosso mini curso, a gente trouxe algumas informações para vocês. Então, perguntaram as empresas que os alunos que se formam no nosso curso mais estagiam. E aqui estão algumas delas: a Roche, Biorigem, Bayer, Culture Rocks, Tereos, Nestlé, Syngenta e Kimberly Clark. E para procurar estágio, aqui a gente tem algumas plataformas que unificam tanto a divulgação das vagas e dos processos seletivos, quanto os processos seletivos em si, então os testes que vocês têm que fazer. Então, tem a Companhia de Estágios, a HS Globe, Beta, Companhia de Talentos, Nube, 99 Jobs, Eureka e Vagas. Opa, Arthur, agora é com você. Olá, gente, boa noite. A Thaís vai apresentar para mim, se ela puder fazer. Mas antes de dar continuidade ao próximo segmento, né, do nosso evento, aqui vai conter mais algumas perguntas relacionadas a questões burocráticas do Estado. Eu vou ter que convidar a nossa querida professora Lucinéia, que ela é a nossa coordenadora de curso, ao qual ela possui uma graduação em farmácia bioquímica pela UEL, mestrado e doutorado em ciências voltadas para psicobiologia pela USP de Ribeirão Preto, pós-doutorado na área de desenvolvimento de produtos naturais pela Unesp,
e ela atualmente ela é professora assistente, doutora nos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Biotecnológica da Unesp, Campus Assis, ao qual tem pesquisas voltadas para a área de etnofarmacologia, visando o desenvolvimento de novos produtos a partir da avaliação mais ampla de atividades farmacológicas, toxicológicas de extratos vegetais, em especial obtidos a partir de resíduos agroindustriais. Então, muito obrigada, professora, por ceder esse tempo, né, para nos acompanhar aqui no nosso evento. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você. E a primeira delas seria... Ai, nossa, professora. Oi, pode falar? Quer comentar alguma coisa? Não, primeiro eu gostaria de agradecer, né, antes de você iniciar as perguntas, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, gostaria de parabenizá-los, né, a gente está num momento importante, né, nós estamos revendo a grade, né, do curso, nós estamos pensando em novas estratégias de ensino, né, os representantes do aluno têm participado, né, do conselho, né, do curso de engenharia biotecnológica, e está todo mundo muito empenhado em fazer desse curso, né, o melhor. Então, assim, eu vejo essa iniciativa de vocês com muito bons olhos, porque é de extrema importância, né? Tanto essa questão da divulgação do curso, quanto do fortalecimento, né? Dos alunos se agruparem, dos alunos trocarem ideias. E para isso eu falo assim, que hoje, como representante do conselho, representando esse curso, assim, nós estamos abertos, né? As sugestões, a novas ideias, então vai ter um momento apropriado que a gente vai buscar por vocês, mas iniciativas como essa é de extrema importância para a gente fortalecer, né? E ainda mais quando fala de estágio, quando eu entrei no curso, né? Então tinha tantos entraves que dificultavam a execução, né? Eu já enxergava o estágio assim, muito como a porta de entrada do aluno para o mercado de trabalho, né? E a necessidade de desburocratizar. Então, hoje a gente está numa situação muito melhor, né? E a gente tem que expandir cada vez mais, né? Hoje a gente já tem os nossos alunos, né, em grandes empresas, mas a gente percebe a importância da gente divulgar mais o que vem a ser o engenheiro biotecnológico. Então, eu acho que é de extrema importância, por isso eu parabenizo por essa iniciativa, certo? E aí agora a gente vai trocando ideias, né? O que eu não souber responder também, depois eu procuro, eu passo para vocês, né? Além das perguntas que você vai fazer, caso algum aluno também queira, também estou à inteira disposição, certo? Muito obrigada, professora. Vamos dar início, então. A primeira pergunta seria qual é a exigência quanto ao número de créditos cumpridos para que o aluno possa iniciar o estágio curricular? Então, isso que a gente tem que pensar, né? A Júlia, então, falou, né? Está correto, que para o aluno se matricular, para o aluno cumprir o estágio curricular, ele tem que estar inscrito, matriculado na disciplina de estágio, tá certo? Lá no 5º ano. Daí, e se um aluno entrou, ele resolve no 2º ano, falar, ai, não, eu quero fazer estágio agora curricular. Ele pode? Não, ele não pode, porque tem uma resolução da Unesp, que é 57/2014, e de 33 de 2016, ela determina que para fazer o estágio curricular, o aluno tem que ter cumprido pelo menos 70% dos créditos. Então, não basta ele estar matriculado, ele tem o tempo certo para ele ir para o mercado de trabalho e mostrar suas competências. Para isso, ele já deve ter adquirido conhecimento durante esse tempo. Assim, só para contextualizar, estágio curricular se refere ao que a gente tinha citado equivalente ao estágio obrigatório, que a gente tinha comentado. Isso, então o estágio obrigatório, lá no 5º ano, de 180 horas. Sim. Então, em relação ao estágio extracurricular, que seria o não obrigatório, qual a exigência quanto aos números de créditos cumpridos para que o aluno possa iniciar esse estágio?
Isso, então, para fazer o não obrigatório, pelo menos 25% da carga horária. Então, o aluno entrou no curso, né? Iniciou o curso, ele já pode começar o estágio extracurricular? Não, não obrigatório não. Ele tem que ter cumprido 25% da sua grade para ele poder estar iniciando esse estágio. Entendi. Professora, você sabe mais ou menos que ano esse aluno conseguiria fazer isso? Olha, eu acho que a partir do quarto semestre ele já consegue, se a gente considerar, eu acho que até no terceiro semestre ele já consegue. Porque no último ano a carga horária é menor, então ele consegue, já a partir do segundo ano. É só no primeiro ano que é mais complicado. No segundo ele já faz normal. Então, para iniciar um estágio curricular obrigatório ou não, ou extracurricular ou não obrigatório em uma empresa, essa empresa ela tem que estar tem que ter tipo algum tipo de vínculo com a Unesp, ela tem que estar conveniada com a Unesp Assis, como é que funciona isso? Então, antes era uma exigência, né, esse convênio, e que acabava atrasando muito, o aluno perdia a vaga de estágio. Então, hoje, pela lei de estágio, não é mais obrigado a empresa ter um convênio com a universidade. Não tem mais essa obrigatoriedade, né? Então, isso daí facilita em muito, porque essa tramitação é burocrática e demorada. Então, só se a empresa quiser, mas se a empresa não quiser, né, não há mais essa exigência. Muito bem. Próxima pergunta é, caso a empresa ela queira estabelecer esse convênio com a Unesp, como o aluno fica sabendo se a empresa já é conveniada ou não com o nosso curso? Então, ele tem que entrar no site da Unesp, né, lá na página do STA. Lá vai ter as empresas conveniadas. Mas a empresa fala assim, eu não vou esperar, né? Não dá para esperar esse tempo. Então, verifique se essa empresa já não tem convênio com alguma agência, como, por exemplo, o CC, como que é CCAA lá? Não, a agência que faz a intermediação de estágio. Nos comentários falaram que é o CIE. É, CIEE. CIEE. Então, verifica se a empresa já não tem convênio, né, com essas agências que faz essa intermediação, porque daí também a burocracia é eliminada, né? Mas se houver exigência da empresa, primeiro consulte a página do STA. Sim, gente, só para contextualizar aqui, STA é Sessão Técnica Acadêmica, tá? Isso, sessão técnica acadêmica, isso mesmo. Então, mas assim, se a empresa não for conveniada, como o aluno deve proceder nesse caso? Então, a empresa, ela quer o convênio. Ela quer o convênio. A primeira coisa, então, entra em contato com o STA, com a Sessão Técnica Acadêmica, e fala que vocês vão estagiar em determinada empresa, que a empresa faz questão do convênio, o STA vai dar início ao processo e vocês vão atrás de um professor que vai atuar como supervisor. Ele que vai estar garantindo, ele que vai estar se responsabilizando por esse convênio. Entendi. E se a empresa não existir, se para a empresa, né, no caso, não existir a necessidade de estabelecer um convênio, quais os documentos necessários para a efetivação do contrato de estágio? Onde esses documentos estarão disponíveis? Então, hoje, né, como a maioria das empresas não exige esse convênio, né, faz-se necessário o uso só do estabelecimento do termo de compromisso. Então, a gente tem um modelo, né, também na página da Sessão Técnica Acadêmica, tem um modelo do termo de compromisso, e aí a empresa, né, vai preencher esse documento, vai preencher em consonância aí com a sessão de graduação, com a Cristina, que vocês falaram, que a gente realmente tem que agradecer, que sempre está disposta a nos ajudar, né, e vai ser confeccionado esse termo de compromisso.
Então, um documento simples e rápido de ser preenchido. Entendi. Mas caso o aluno em si, né, ele precisa correr atrás de alguma documentação específica antes da empresa chamar para estagiar ou só quando ela chamar? Não, então hoje, como o termo de compromisso é rápido, então deu entrada na sessão de graduação, tá tudo certo? Com 3 dias úteis no máximo, o diretor já assinou e já pode encaminhar para a empresa. Então não há necessidade. Só se a empresa falar, não, eu quero convênio, daí tem que ser rápido. Mas se não, não tem por que iniciar antes. Aham, muito bem. Thaís, pode passar? Então, conhecendo toda a documentação, qual é a tramitação que deve ser realizada para efetivação do contrato? Ou seja, quem preenche a documentação e quem assina primeiro? Então, quem vai preencher vai ser a empresa. A empresa preenche, é claro que em comunicação com a Unesp, vocês, qualquer dúvida, ou me procura, porque eu também respondo pelo estágio, procura a Cristina. Então, a empresa preenche e a empresa assina. A empresa assina. Depois que a empresa assina, o aluno assina, o supervisor do estágio assina, e daí vai para a graduação, para a diretoria assinar. Então, empresa, aluno, supervisora da instituição de ensino, graduação e direção. Ok. Então, o aluno ele pode iniciar o estágio após os documentos conterem somente a assinatura da empresa? Não, não pode. Né? Todo mundo tem que ter assinado. A empresa, o aluno, o supervisor de estágio e o diretor. Só inicia depois que todos assinaram, depois que está tudo firmado. Uhum. E o período de contrato, ele seria anual ou semestral? De acordo com as normas da Unesp. Anual, então a Júlia já falou, então o contrato é anual, aí você precisa de mais tempo, né? 1 ano não vai ser suficiente, aí vai fazer um termo aditivo. Então, é sempre dentro do período letivo, o contrato é feito dentro do período letivo. Isso daí era uma outra burocracia que dava muito trabalho, porque fazia contrato de 6 meses, daí renovava de novo, cada vez que terminava o semestre, então hoje também já está mais fácil. Então, anual, e precisou de mais tempo, faz termo aditivo. Uhum. Thaís, você pode passar para mim? E se for semestral, como fazer com os estágios que duram mais de um semestre? Então, outra coisa que vocês já falaram aí, então tem que pensar muito bem nisso, tem que programar. Então, como eu disse, nós estamos mudando a grade, e um dos propósitos é fazer 1 ano de estágio, porque a gente sabe que hoje a empresa exige no mínimo 1 ano, então a gente tem que atualizar a nossa grade. Agora, você deixou lá o último semestre, você começou o estágio no último semestre, você tem 3 disciplinas, por exemplo. Ou então, se chegou lá no final, você tem 2 disciplinas. Né? O que vai acontecer? Então, você tem que pensar nisso. Você iniciou seu estágio, você sabe que o estágio vai ser por um período maior. Infelizmente, é porque, como a Júlia disse, é ruim para o aluno, é ruim para a instituição, vai ter que haver a reprovação para que o aluno mantenha um vínculo com a instituição. Ele tem que continuar pelo menos com uma disciplina. Então, se iniciou o 10º semestre em agosto, o estágio começou em agosto e vai terminar em agosto do ano que vem, infelizmente ele vai ter que reprovar em uma disciplina para ele manter o vínculo. Porque a graduação não vai deixar ele fazer a matrícula em uma disciplina somente. Entendi. Ela não vai permitir isso, porque o mínimo são 3 disciplinas, mas quando não tem essas 3, vai matricular no número de disciplinas que existe.
E quantas horas semanais posso cursar de estágio curricular? 30 ou 40? Então, essa foi outra briga e que no final, assim, né, conseguimos resolver, porque algumas empresas pediam 40, né? E pelo regulamento, pelo regimento de estágio, né, do curso, falava em 30 só, né? Sendo que a lei do estágio permite 40. Mas quando que pode ser feito 40? Quando só existem disciplinas não presenciais. Então, você está no último semestre, tem monografia e estágio, que são disciplinas não presenciais. Aí você pode fazer 40. Entendi. Tá, Quantas horas? uma disciplina de caráter presencial, obrigatoriamente 30. Ah, sim, ok. E quantas horas semanais eu posso cursar com estágio extracurricular, ou seja, não obrigatório? A mesma coisa, né? Tem disciplina de caráter presencial, sempre 30, sempre 30. Então, 40 vai ser lá no estágio obrigatório, quando já não tiver mais disciplina presencial. Uhum. Thaís, pode passar? Então, qual é a exigência para cumprir 40 horas semanais? Não ter disciplina presencial. Ok. E quando o estágio é realizado em outra cidade, o aluno ainda tem essas disciplinas presenciais, como você comentou, para cumprir as horas de deslocamento serão consideradas? Isso, então pensem nisso, gente. Se utilize desse intercâmbio que existe entre as instituições públicas de ensino, se utilizem disso. Por quê? Hoje nós estamos num período de pandemia, tudo online. Então, os alunos, né, isso que eu levei para os professores, os alunos, eles estão sendo prejudicados em tantas coisas que era um momento da gente poder reverter com algum benefício, reverter algum benefício para eles. Então, o que foi decidido no conselho? Que enquanto existia a pandemia, né, e as disciplinas não presenciais, o aluno ele pode ser liberado das aulas para ele cursar o estágio, né, e participando somente das avaliações, porque depois ele pode assistir a aula gravada. Isso é uma realidade desse momento. Mas voltando tudo ao normal, se o aluno tiver disciplinas presenciais, ele vai ter que estar aqui no horário da disciplina, porque, como a Júlia falou, a Unesp paga um seguro. E se acontecer alguma coisa com um aluno, lá na empresa, e ele deveria estar aqui? Então, a Unesp não assina um termo de compromisso de estágio se tiver coincidindo o horário. Então, se utilizem do intercâmbio. Então, já está verificando a possibilidade de fazer um estágio, seja em Campinas, seja em São Paulo. Já comece a verificar as disciplinas que são ofertadas, seja na Unicamp, seja na USP, e verifique o prazo de matrícula, né? Não deixe para a última hora. E faça essas disciplinas em horários compatíveis. Então, isso é possível, preste atenção nisso. Enquanto a gente não muda a grade, enquanto vocês têm que conciliar estágio, muitas vezes com disciplinas, se utilizem desse intercâmbio, é importante. Ok. Thaís, pode passar? E é possível validar as atividades extracurriculares, ou seja, quando você faz laboratório, IC, como estágio obrigatório? Sim, é possível. Então, tem a lei de estágio, que é a 11788, então 11.788 de 2008, ela permite que o estágio seja validado com iniciação científica. Mas é importante que essa iniciação científica seja de 12 meses e ela seja oficialmente validada. Então, o professor vai ter que dar uma declaração de preferência, quem teve bolsa, ou então quem foi o PIBIC sem bolsa. Em último caso, o professor
o orientador também vai dar uma declaração de que o aluno ficou tantas horas por 12 meses, desenvolveu tal atividade em laboratório. Entendi. Então, mas uma dica que eu dou, então, se utilize desse estágio os alunos que precisam ir para a área, que precisam não, que desejam ir para a área acadêmica. Se o desejo não for a área acadêmica, busquem pelo estágio em empresas. Então, eu acho que é um momento, né, de amadurecimento do aluno, que ele tem que parar e pensar: o que eu busco neste momento para a minha vida profissional? Então, não vá pela facilidade. Para mim é mais fácil falar com o meu orientador de iniciação científica e validar esse estágio para me formar. Então, não vá para esse caminho. Pense, depois de tudo que eu vivi nesse curso, por isso que é importante os 70% da grade, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu aprendi, que caminho eu quero seguir? Eu vou para a área acadêmica ou eu vou para a área industrial, empresarial? Então, foque bem nisso, para tomar a decisão, e não busque só pela facilidade, certo? Certo. Então, quais estágios são aceitos pela universidade? Gente, muitos, porque pensam que agora, quando vocês saírem no mercado, vocês vão perceber como que existe uma unificação das engenharias, né? Você não vai ser engenheiro, né, da biotecnologia, você vai ser engenheiro. Você vai ser engenheiro. Então, vocês vão perceber como hoje tem um predomínio dessa ideia. Então, vocês vão perceber que vocês poderão atuar em várias áreas, Onde couber um engenheiro, vocês vão poder estagiar. Então, tem gente trabalhando, por exemplo, em logística, tem gente trabalhando em marketing, tem gente trabalhando até em recursos humanos de grandes empresas. Então, é um leque muito grande. Então, além das áreas específicas, está existindo uma diversidade muito grande de ação para os engenheiros. Eu não falo só, né, para os alunos que vão se formar em engenharia biotecnológica. Eu falo de um modo geral para todas as engenharias. E é nesse campo que vocês vão atuar, no campo dos engenheiros. Então, os estágios são os mais variados possíveis. Então, eu, como responsável pela disciplina de estágio, não posso falar, não, eu vou aceitar só o estágio da área da biotecnologia. Isso é um erro, porque hoje não é esse o mercado. O mercado não está vendo, quando ele abre uma vaga, ele coloca engenharia, ele coloca várias engenharias. Então, depende muito do perfil do aluno. Então, o campo é muito vasto. Então, são vários estágios que são aceitos, vários. Sim, Thaís, pode passar? E a possibilidade do professor deixar conciliar o estágio com a disciplina sem cobrar presença? Não, porque nem a graduação vai aceitar. A graduação não vai, mas chocou o horário do estágio com o da disciplina, a graduação nem aceita a documentação. O que pode ser feito, que muitos professores fazem, né, muitos não, alguns fazem, é ajudar no sentido de mudar o horário da disciplina. Então, ele tenta colocar aquela disciplina. Então, alguns alunos conseguiram estágio, né, no período da tarde, por exemplo. E estava chocando com o estágio. Então, o professor muitas vezes altera o horário para favorecer alguns alunos. Então, depende muito de conversar com o docente para ele tentar fazer essa mudança. Sim, entendi. E eu posso concluir as matérias de monografia antes de concluir o estágio? Pode, então por isso que eu falei, então se programem, né, já penso, se eu conseguir estágio em tal época, ou se eu conseguir estágio, então, eu vou tentar estágio a partir do 5º ano, já no 9º semestre, então você já sabe que você já tem que procurar as tuas disciplinas na USP, na Unicamp, em outros campi da Unesp, então você já sabe disso.
Ai, não, eu quero começar no 10º semestre. Então, já sabe que diante da situação atual, você vai ter que reprovar uma disciplina. Então, não adianta a gente criar ilusões, né, porque a gente pode se perder nesse meio do caminho. Então, já tem que ter bem claro, hoje, com essa grade, o que eu posso fazer? E a partir de que momento eu vou procurar estágio? A partir de que momento eu vou procurar? Certo? Então, o estágio é de extrema importância, gente. É quando vocês se deparam com o mercado do trabalho e o mercado de trabalho conhece a competência de vocês. E assim, eu tenho visto várias avaliações. Então, como responsável pela disciplina de estágio, eu recebo as avaliações das empresas. E assim, os alunos, né, que estão se formando no nosso curso, eles têm sido muito bem avaliados. Então, eles têm mostrado muita dedicação, muito difícil uma empresa depois não ficar com o aluno. Muito difícil, porque eles têm mostrado muita responsabilidade, muita dedicação. Então, isso tem sido, assim, muito gratificante quando você pega uma avaliação e verifica, né, o quanto que as empresas estão satisfeitas, né, com os nossos alunos. Isso é bom demais. Legal. Bom, agora a gente vai para a parte de dúvidas, né? Então, a Márcia, ela vai ler para você as dúvidas que foram mandadas no chat. A Fabiana acabou de enviar o form de presença, então quem quiser poder ir preenchendo. Isso. Então, tá jóia. Estou à disposição. Oi, professora. Oi, Márcia. A primeira dúvida que surgiu durante a apresentação é da Lívia Maria. Onde podemos obter o contrato para realizar o estágio não obrigatório no período de férias para ser validado? No próprio site da STA, na seção técnica acadêmica. Outra coisa, é importante essa pergunta. Gente, façam estágio de férias. Façam estágio de férias. Isso é também importante. Hoje, a empresa, eu acho que as meninas que estão aí, que já passaram pelo processo seletivo, né, eles avaliam, a empresa avalia muito, né, essa busca do aluno pelo conhecimento. Né? Até alguns anos atrás, né, o aluno que tirava 10, né, ele, assim, já tinha a maior facilidade de ingressar no mercado de trabalho. Hoje, a empresa busca pelo aluno que tira notas boas, mas ela tem um foco muito grande do aluno que busca o conhecimento fora dos 4 muros da universidade, ou então, mais propriamente, fora dos 4 paredes da sala de aula. Então, faça o estágio de férias. Lá na página da STA, vai ter o formulário, né, que vai ser do estágio extracurricular. Busquem, participe de ligas como essa, participe de empresas júniores. É importante vocês estarem inseridas em várias atividades. Certo. A outra dúvida, acho que foi do Vitor de Oliveira. Ele perguntou se apenas a disciplina de estágio é suficiente para manter o vínculo com a universidade. Sim, é suficiente. Então, é isso que o aluno faz. Infelizmente, ele vai reprovando na disciplina do estágio, porque a empresa sabe que ele está reprovando naquela disciplina até para manter o vínculo, né? E aí isso gera menos prejuízo para o currículo dele, porque ela sabe qual que é o objetivo da reprovação. Certo. E outra dúvida da Lívia Maria é como funciona a questão do estágio no exterior? A gente pode realizar o estágio obrigatório em empresas ou universidades de outros países? Pode sim também, do mesmo jeito. Então, aí, por isso que, mais uma vez, a gente está tentando deixar aquele último ano só com disciplinas não presenciais, para que facilite, né? Para que facilite esse estágio também no exterior. E acho que de tudo que a gente vive, a gente tem que tirar um aprendizado, né? E essa pandemia nos mostrou que muitas disciplinas são possíveis a gente fazer à distância.
Então, a gente pode pensar na possibilidade de transformar monografia, estágio puramente online, né, para que a gente dê mais oportunidade para o aluno estar cursando a disciplina de estágio fora do Brasil. E isso é importante, gente. Olha, se tudo der certo, a gente tem que contar que as coisas podem melhorar nesse país para que volte de novo, né, os programas de estágio no exterior que facilita a ida de vocês, né? Então, mas é validado. Muitos alunos validam o estágio nosso aqui com estágios realizados no exterior. Entendi. Bom, agora a última dúvida foi a da GiovanaCisotto. Ela perguntou qual que é o período mais recomendável para a gente iniciar o estágio. Então, depende muito do que o aluno... Vocês têm que ficar atento às chamadas. Isso é importante, né? Não vai deixar para vocês pensarem na chamada lá no quinto ano. Chegou no quarto ano, começa a ficar esperto, presta atenção, né? Qual o período que geralmente as empresas abrem as vagas? Já preste atenção, qual empresa chama mais atenção, qual empresa você gostaria. Então, a partir do 4 ano, você já tem que ficar esperto para essa questão de estágio. Porque daí você vai até se programar. Aí, a empresa que eu gostaria de participar, ou as empresas que me chamam atenção, elas geralmente abrem estágio no início do ano. Então, você já sabe que vai ser lá no 9º semestre. E que essas empresas estão em São Paulo, né, ou em Campinas, ou em Ribeirão. Aí você vai falar, nossa, então eu já sei que provavelmente esse estágio vai estar iniciando no início, né, do meu último ano. Então, eu já vou ter que pensar nas disciplinas. Como que eu vou fazer com essas disciplinas? São presenciais? Eu vou fazer onde? Que universidade oferece? Então, tudo depende do aluno, do que ele deseja fazer, do período em que vai ser oferecido, que as vagas vão ser oferecidas. Mas não deixe para buscar lá no último semestre, porque pode ser que não seja nem o período que as empresas estejam oferecendo as vagas. Então, comece a ficar esperto a partir do 4º ano. Não deixa para vocês, né, se inteirarem do assunto no último ano, em cima da hora. Sim, é isso, gente. O último conselho é: trabalhem a grade de vocês, fiquem atentos às oportunidades que vocês querem. E é isso. E eu gostaria... Não tem mais... Acabou de chegar mais uma pergunta do Matheus Monteiro. Como funciona para conseguir equivalência em outras faculdades? Então, Matheus, você vai ver a disciplina. Então, por isso que tudo antes programado. Você vai ver a disciplina que você cursaria aqui. Ah, tem na USP essa disciplina. Então, você vai dar entrada no conselho. A gente tem um secretário, que é o Caio. Vocês vão entrar em contato com o Caio. É da sessão de graduação também. Fala, Caio, eu quero entrar com um pedido de equivalência da disciplina tal. Então, tudo vocês vão fazer com antecedência. Eu quero dar entrada no pedido de equivalência. Então, o que vai acontecer? Vocês vão mandar certinho a grade do outro curso, a grade, o plano de ensino que vai mostrar o conteúdo, tudo certinho. Aí vai ser encaminhado para o professor responsável pela disciplina. Um exemplo, vocês querem fazer a disciplina do professor Pedro Oliva, que ela é do último ano. Achou lá na Unicamp, ou achou na USP, deu entrada na graduação, lá com o Caio, ele vai passar pelo conselho, ele vai encaminhar para o professor, e o professor vai dar o parecer dele, se ele está de acordo ou não com essa equivalência. O conselho aprova, o professor estando de acordo. Quando você terminar a disciplina, você só vai trazer a documentação da outra universidade, que você cumpriu, que você foi aprovada, e a disciplina vai ser validada. Então, por isso, tudo com muita antecedência, não adianta na última hora. Sim, importante. Gente, não temos mais perguntas no chat, mas como esse é um espaço que a gente criou para vocês, então,
se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser abrir o mic para fazer perguntas ou conversar um pouco com a professora Lucinéia, podem ficar à vontade. O que também é importante, caso surgiu alguma dúvida, você vai para casa. Daí você pensa, eu esqueci de perguntar isso, eu deveria ter perguntado aquilo. Passa para o pessoal, eles me repassam, né? A gente vai dando uma devolutiva, porque pode ser que agora, né? Pareça que tudo esteja esclarecido, mas depois você vai para casa, você começa a pensar, né? Surgem outras dúvidas. Então, vamos estabelecer esse elo de ligação, né? Para que você entenda tudo muito bem com relação a estágio, para que no momento exato você possa estar procurando, né, por aquilo que você realmente deseja e você faça as coisas da maneira certa, né? Porque muitas vezes você passou num estágio que é o que você queria, você não vai poder cumprir porque você tem que ficar aqui, né, fazendo as disciplinas. Sim, professora, eu vou fazer uma pergunta, então, que eu fiquei um pouco curioso. Você comentou que durante a pandemia as disciplinas mudaram, a gente viu que podemos fazer algumas disciplinas em EAD. Então, eu poderia conversar com o professor, ele do 5º ano, por exemplo, ele pudesse mudar, ele resolvesse dar de forma não presencial aquela disciplina em específico. Ele poderia fazer isso? A Unesp permite? Então, seguinte, a gente tem que pensar, porque hoje a Unesp, ela permite que 20% da carga horária do curso seja EAD. Então, a gente tem aí a Júlia, a gente está com o Gabriel também aí? Estou aqui, professora. Então, Júlia e Gabriel, essa colocação do Arthur, a gente poderia pensar no conselho. O que a gente poderia pensar? Antes da mudança da grade, porque a gente sabe que essa grade, para ela entrar em vigor, vai ser 2023, certo? O que a gente poderia pensar no conselho? Assim, pegar esse 20% da grade e ver quais professores querem uma parte da disciplina online. Então, nem todo mundo quer, uma parte não quer online, então vai sobrar. E verificar com os professores do último ano qual seria o máximo que eles poderiam oferecer de forma online para até ajudar os alunos. O que vocês acham? Assim, professora, sinceramente, eu vou ser sincera, eu acho que esse é só mais um passo para a gente não ter as disciplinas da forma que a gente deveria ter. A gente já vai vendo aí nos últimos anos um sucateamento do nosso ensino, né, querendo ou não, e isso só abre mais brecha para que isso aconteça. Eu acho que talvez pedir um intercâmbio para uma universidade que tem disciplinas online seja mais fácil do que acelerar esse processo de sucateamento que a gente está vendo aí. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Eu acho que o conselho é importante porque a gente ouve e a gente decide junto, né? Então, olha o que a Júlia está falando, Arthur. Mas se a gente propor lá no conselho que grande parte dessa carga horária permitida para online vá para as disciplinas do último ano, a gente pode estar prejudicando a formação dos alunos do último ano. Uhum. Né? A gente pode estar prejudicando a formação dele. Então, eu acho que é melhor, igual a Júlia falou, vamos deixar as coisas como estão, e vocês tentarem o intercâmbio. Pensando sobre esse aspecto, eu acho que é melhor vocês fazerem uma previsão. Olha lá, o Victor falando que perde muito conteúdo prático nesse modelo EAD. Então, eu acho que é melhor, porque não vai ter como falar assim, não, para tal aluno vai ser EAD, para tal aluno não vai ser. Então, eu acho que é melhor a gente manter essa questão de vocês buscarem pelo
pelo intercâmbio. Sim, professora, surgiu uma dúvida aqui no chat do Matheus Monteiro. Para ele, para ele não ficou muito claro a parte do vínculo com a Unesp. Então, se ele reprovasse a disciplina de estágio, acho que ele está se referindo a isso, para prolongar o estágio, ele conseguiria manter vínculo ou precisaria pegar mais 2 matérias para fechar as 3 obrigatórias? Não, só com uma disciplina mantém o vínculo. Então, é assim, se você tem 3 disciplinas para cumprir, obrigatoriamente você faz matrícula nas 3, obrigatoriamente. Você tem 2 matrículas para cumprir, obrigatoriamente você faz matrícula nas 2. Agora, se você reprova em uma e passa na outra, basta aquela uma para manter o teu vínculo. Então, com uma você mantém o vínculo normal. Ficou claro para você, Matheus? Ah, ficou. Ele respondeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, retomar alguma discussão que a gente propôs aqui? Aí eu tenho uma dúvida. Pode falar, Natália. Não, calma que eu tô pensando da formular, porque parece um pouco. Já na minha cabeça já tá confuso. Então, professora, é que assim. Não ficou muito claro, nunca ficou muito claro para mim na minha cabeça essa questão do estágio obrigatório e não obrigatório, que uma vez eu perguntei na graduação se eu poderia começar um estágio no primeiro semestre, né? Que geralmente a disciplina de estágio obrigatório ela é ofertada só no segundo. E aí eles falaram assim, você faz uma disciplina, um estágio não obrigatório e depois pega o estágio obrigatório. Mas aí como é que faz, tipo, se eu for fazer mais de um ano, assim, aí eu faço o não obrigatório, o obrigatório e peço ainda o termo aditivo, acho que isso ficou um pouco confuso na minha cabeça. Nossa, eu não entendi. Você falou que ia fazer um estágio de mais de um ano e já começando antes do 5º ano. Não antes, né? Na verdade, tipo assim, eu já tô no meu 6º, teoricamente, né? Aí eu começaria ano que vem. Você está no 6º semestre. Não, eu tô no caso, eu tô terminando a graduação, né? Então só falta mais o próximo semestre na minha, porque eu peguei DP e enfim. Certo, então tá bom. Então, no teu caso, você já está na disciplina, você não está na disciplina de estágio. Não. Não, então se você conseguiu estágio agora, quantas disciplinas você faz? Não, então, se eu conseguisse agora, eu faria 4. Então, você tem 4. Se você conseguisse agora, mas assim, agora que você fala para o outro semestre, para o segundo eu semestre. gostaria no próximo semestre. Aí no próximo eu não tenho nenhuma, só tenho TCC. Monografia 1 e 2. Então, vamos pensar. No próximo semestre, você tem para cumprir monografia 1, 2 e estágio. Isso. Então, você tem 3 disciplinas para cumprir. Se você consegue um estágio já para o próximo semestre, você pode fazer como curricular, porque você já está na disciplina. Você está na disciplina. Aí, o que você vai fazer? Mas você vai ter 4 disciplinas no semestre que vem ou 3, você falou? Não, eu tenho 4, mas é tipo no segundo semestre desse ano. Aí pro ano que vem eu não tenho mais nenhuma, só tenho as monografias e o estágio. Nesse ano você tem 4 disciplinas presenciais. Isso. Então você vai fazer extracurricular. Você vai Entendi. fazer como extracurricular. Fez como extracurricular agora, né? Aí você continua como extracurricular. Então, no teu caso, Natália, é um caso assim, um exemplo. Então, já tem oportunidade de você ir para o estágio? Vá para o estágio extracurricular. Já vá vendo as disciplinas que você teria que fazer aqui. Já começa a olhar a grade de cursos em São Paulo, em Campinas, né? Porque se surgir uma oportunidade, você já sabe onde que você vai recorrer para esse intercâmbio. Então, olha, por que isso? Porque você tem disciplinas presenciais. Então, se o estágio que você for... Não, eu quero fazer aqui na Tereosa, aqui em Palmital. Aí tudo bem você ficar aqui. Não, eu quero fazer
na usina, como que chama aqui de açúcar? Raizen. A Raizen. Eu quero fazer na Raizen, daí tudo bem. Mas não, eu quero fazer na parte de medicamento, cosméticos, não tem aqui. Então, você já vai se programando. Se programa para isso, porque você sabe que você vai ter que começar com o teu extracurricular. Você só vai fazer curricular quando você for fazer estágio. E deixa para fazer isso no final. Vai guardando na manga aí essa disciplina de estágio, porque ela depois vai te segurar caso você precise de mais tempo. Ah, entendi, professora. Obrigada. Nada. Júlia, a Júlia falou que queria complementar alguma coisa que ela está Fala, complementando. Oi. Essa dúvida da Lilo, ela surgiu durante a reunião que a gente fez com a Cristina também. Então, no caso, se você começasse o estágio no primeiro semestre, você pode fazer um semestre com ele como um estágio não obrigatório, e aí no segundo semestre você entra em contato de novo com a graduação para converter esse estágio de não obrigatório para obrigatório. Só que aí um ponto que a Cristina falou e que a gente apontou aí na apresentação é que para um estágio não obrigatório, a empresa ela tem que dar a bolsa auxílio, né? E o vale transporte, etc e tal. Se você fizer essa conversão para estágio obrigatório, corre o risco da empresa se parar de pagar a sua bolsa auxílio, porque ela não é mais obrigada a fazer isso. Eu, particularmente, acho que é baixa a chance disso acontecer, né? Mas é uma chance que existe. Mas é mais difícil acontecer. Vários alunos já estavam no estágio não obrigatório, passaram para obrigatório e a empresa não mudou as condições. Pode acontecer, mas é difícil. Inclusive, eu conversei com uma veterana minha, até no obrigatório a empresa, dependendo da empresa, ela se disponibiliza, tipo, a arcar com essas coisas. Tem outra pergunta. Porque para a empresa é muita vantagem, né? Para a empresa ela é muito vantajoso, os encargos sociais que ela deixa de pagar para ter o estagiário ali, então para ela esses benefícios perto dos encargos sociais é pequeno. Né? Sim. Tem outra pergunta do Victor Oliveira, que está arrasando aqui, pergunta mais, Victor. Que ele tem uma dúvida. Eu acho melhor fazer essa. Posso perguntar por Pode, voz? Mais fácil. Mais fácil. Estão me ouvindo? Professora, então, essa dúvida que eu tô, acho que vai ser um problema daqui para frente. Para mim, para Isabela, para Débora, para Thaís, para todo mundo que tá pegando estágio agora, né? Porque a Cristina pediu que todo mundo pegasse o não obrigatório, né? Porque, na teoria, nosso calendário tá atrasado, apesar de a gente ter que estar no segundo semestre, a gente tá no primeiro ainda, né? Mas o cronograma das empresas continua a mesma coisa, eles pegaram estagiários todos em agosto. Então, eu tenho minha dúvida se eu consigo validar o estágio não obrigatório ou não, se eu realmente vou ter que fazer essa passagem para o contrato obrigatório, porque eu teria que fazer isso tipo daqui 3 semanas, 4 semanas, sabe? E porque você começou agora e daqui 3 semanas você já vai estar matriculado na disciplina de... Daqui 2 meses você vai estar matriculado na disciplina de estágio. Exatamente, professora. Não só eu, bem como todo mundo que pegou estágio agora nesses últimos meses, né? Tá nessa mesma situação. Então, porque assim, para mim, eu, enquanto responsável pela disciplina do estágio, eu vou validar teu estágio, porque eu vou validar o teu estágio baseado na documentação que a empresa vai me enviar no final da disciplina. Né, que foi, lá vai o teu supervisor lá direto, vai te avaliar, né, você vai falar tudo que você fez. Para mim, enquanto responsável pela disciplina, não tem problema, né? Mas eu acho que para o curso seria melhor que daqui a 2 meses. Você não precisa mudar agora, porque você vai estar ingressando em outubro, você vai estar começando o outro semestre. Então, a gente vai ter agosto e setembro. Aí sim, você verifica na empresa. Se a empresa falar, não, tranquilo para nós mudar para curricular, tudo bem. Se a empresa falar, não, para nós é muito complexo, a gente não quer fazer isso, você vai esperar e muda no outro semestre, quando você provavelmente vai ter que reprovar na disciplina de estágio.
Beleza. Professor, então eu já vou aproveitar e tirar essa outra dúvida, então, no caso. O TCC, a gente conseguia trazer o TCC para o primeiro semestre, até agora até formalizado essa parte, né? O estágio, ele não é transitável entre semestres, né? Não é possível trazer o estágio para o primeiro semestre. Por que eu estou perguntando isso? Porque a grande parte desses contratos nossos vão vencer em fevereiro do ano que vem, por causa que a gente vai ter que fazer termo aditivo, até porque a graduação só assina até o final do ano letivo vigente, né? Então, seria o mais ideal, né? A gente refazer o contrato já no obrigatório e terminar esses últimos 6 meses que a gente teria, né? Porque o contrato geralmente é de 1 ano, mas a gente está com um contrato de 8 meses, digamos assim, né? É possível trazer esse estágio para o primeiro semestre? Não? Como que é? É possível, sim. A partir do momento que você só falta essa disciplina para você se formar, a unidade vai oferecer essa disciplina para você. Então, vocês que estão entrando agora, vocês vão fazer o estágio no primeiro semestre do ano que vem. Não, beleza, então, professor. Daí é tudo conversado com a graduação, então, né? E vocês vão. Você fez matrícula, você vai conversar na graduação. Né? Você vai conversar na graduação e a gente vai oferecer a disciplina. Nós vamos oferecer a disciplina para vocês se formarem. Porque daí, né, a grande maioria vai fazer só o TCC 2 daí no começo do ano, né, que eu vou TCC 1 agora, né, no final do ano, e no próximo semestre foi o TCC 2 e o estágio, aí já fazia o estágio obrigatório e já acabava no meio do ano que vem, né, a graduação, né, o pessoal do meu ano, né, no caso. Isso. É isso daí. Não, isso não tem problema. Nós já oferecemos várias vezes. A graduação me procura, pode oferecer estágio? Pode, não tem problema. Isso não é problema, não, de trazer o estágio para o primeiro semestre também. Beleza, professora, obrigado. Nada, pode ficar despreocupado. Se empenhe lá nesse estágio, que aqui nós vamos tentando resolver a parte burocrática. Pode deixar, professora, estou fazendo minha parte aqui. Isso é importante. Pessoal, não esqueçam da lista de presença. Tem mais alguma pergunta? Os bichos não ficaram com alguma dúvida? Veteranos também queiram conversar com a professora Lucinéia? Esse é o espaço. Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante, o ano que vem a gente fazer de novo esse evento, porque daí pode surgir dúvidas novas, tem o povo que está entrando, né? É importante, todo ano a gente está discutindo sobre estágio. Certo? Ninguém tem mais dúvida? Alguém quer abrir uma... Professor, é uma relação, igual eu sou do primeiro ano, eu não entendi muito bem. É interessante começar a buscar o estágio a partir do final do segundo, aliás, do quarto semestre, no final do sexto semestre, e quando é mais interessante? Para dar certo de fechar a faculdade junto ao estágio e tudo mais. Você que está no segundo ano, já começa a ficar atento aos estágios de férias. Eduardo, é importante já ficar atento ao estágio de férias, preste atenção, muitas empresas estão oferecendo estágio de férias. Então, mesmo que esse estágio não seja remunerado, faça o estágio de férias, se você tendo condição, é claro. Está lá na tua cidade, apareceu um estágio, ou você vai atrás de uma empresa, faça estágio de férias. Agora, você já está lá no oitavo semestre, você está lá no quarto ano, no sétimo, oitavo, você já começa a ficar esperto, né? Para ver quando que as empresas começam a oferecer, a abrir vagas de estágio. É importante você já começar a pensar nisso, né? Aí sim, está lá no oitavo semestre, apareceu um estágio extracurricular, então, mas para isso você já tem que estar tudo programado. Né? Eu sei que eu posso ir atrás de estágio porque eu posso fazer essas disciplinas em outro local. Então, para isso, você se programe, não deixe as coisas para acontecer no final. No final. O que é a outra pergunta que foi feita? Da Lívia. Professora, as empresas que pegam alunos para estágio obrigatório também podem aceitar alunos dos anos iniciais para fazer estágio extracurricular? De férias, por exemplo? Sim, tem empresas que pegam, então por isso que tem que ficar atento. Se o que está abrindo, eles é específico, eles vão colocar lá, estágio de férias, é diferente o edital. É diferente o edital de uma chamada de estágio de férias para um estágio de 1 ano, 2 anos.
Tem que ficar atento que não é a mesma coisa. Não adianta você passar por todo um processo pessoal que está aí no último ano, está vendo a dificuldade. Quantas etapas você tem que passar para você conseguir um estágio, né? Então, hoje, exige muito, né? E aí, não adianta, você vai passar por todas as etapas, você vai ficar lá só no estágio, nem você vai querer isso, né? Então, é assim, tudo tem um momento certo, Eduardo. Você está nessas fases iniciais, é estágio de férias, que você vai atrás. Para você participar de um processo seletivo, você já tem que estar mais lá no final do curso, né? Esses que compreendem várias etapas. Mas é importante você buscar pelo esse estágio nos períodos que você não tem aula. Alguém levantou a mão? Eu não vi. Queria fazer uma pergunta, porque eu vou passar para a Damel, então. Ninguém se manifesta aqui. A Mel, ela perguntou, por onde a gente consegue ver vagas para estágio no LinkedIn? Eu acho que na apresentação a gente mostrou, mas se você quiser complementar... Volta aí de novo para ela ver. A Júlia está aí? A Júlia, eu acho que saiu, ela tinha... Eu acho que ela caiu. Isso, mostra então. Então, no LinkedIn tem, mas a Júlia mandou, aí, olha, várias agências em que vocês podem buscar pelo estágio. Sim, só contextualizando, gente, esses são softwares, literalmente. São sites em que grandes empresas, elas colocam seus PS e você vai preenchendo os dados, cria um currículo lá, você entra no banco de dados deles, aí você, à medida como vocês forem passando as etapas, vocês vão sendo avisados, enfim. E é isso, professora. Eu não sei se o pessoal que está aí do último ano quer falar um pouco sobre essa experiência. É legal. Posso falar um pouco, porque, nossa, galera, eu sou uma das pessoas que não ouviu o que estão falando aqui. Eu fui procurar estágio, faltando um semestre para acabar a graduação, né? Acabei tendo que deixar de lado o TCC1 para poder ter mais tempo, né? A Fabi também tá aí, olha, eu nem sabia que a Fabi estava aqui. Mas então, galera, vocês estão falando bastante sobre quando começar. Se eu pudesse falar comigo no passado, eu falaria para desde o 3º ano eu começar a prestar alguns processos para me acostumar com algumas coisas, né? A primeira dinâmica você sempre vai ficar muito nervoso, a primeira entrevista vai ser muito ruim, é difícil passar na primeira entrevista. Então, algumas coisas estudar sobre a vaga, estudar sobre a empresa, ver o que a empresa quer mesmo numa pessoa. Então, tudo isso é bom vocês se acostumarem desde cedo, por mais que vocês não vão fazer o estágio agora. E eu acho que é isso, né? E não se abalem com os nãos, porque eu mesmo acho que fiz uns 30, talvez, processo seletivo ou até mais, sabe? Teve gente que fez muito mais, teve gente que fez menos, mas é sempre acima de 10 as pessoas que eu conheço. Então não se abalem com os nãos. Isso mesmo, é importante, Victor. Falar, eu acho que esse encontro está sendo muito bom, acho que é para despertar no aluno essa questão dele ter que procurar o estágio antes, até para ele acostumar com os nãos e saber no que ele tem que aprimorar, né? Porque não é fácil. Então fala, meninas, a Fernanda e a Fabiola. Tem uma postagem que eu fiz no Biotech Oportunidades, vou mandar aqui no chat, com 22 sites para buscar estágio e emprego. Então, vou mandar aqui. Sim. Bichos, peguem dicas também. Tem uma coisa que eu fiz que eu acho que talvez é um programa que tem no CIA de Talentos, que é chamado Jornada, não sei se é Jornada Jovem, Jornada de Juventude, alguma coisa assim. E dá uma clareza bem legal sobre processos de estágio e outras coisas. E pode falar, Fabiola. Eu vou mandar no chat depois. Eu ia complementar o que o Victor falou, né? Que eu tô na turma da galera que também esperou o último momento para conseguir procurar. E às vezes a gente não tem noção, pelo menos eu não tinha noção de quão concorridos são os processos de estágio. Então a gente participou de alguns, o Vitão, com 30 mil inscritos para, sei lá, 10 vagas, sabe? 40 mil inscritos, 13 mil inscritos, é mais concorrido que o vestibular. Então, assim, quanto antes vocês começarem a se preparar, é melhor, assim, sabe? Você já chega bem mais preparado mesmo. E a gente tem, assim, alguns exemplos, igual a
a Vitória, não sei se a Vitória está aí, que está na Roche. A Vitória, se eu não me engano, a Vitória está no 3º ano. Ela deu sorte porque nós estamos nesse período de pandemia, as coisas estão online, né? Mas, assim, começa cedo, você dá um jeito, ela vai fazer disciplina em outra instituição na hora que voltar, né? Mas é isso que falou, tem gente que não é fácil você passar por um processo de seleção, é muito grande a concorrência, é muito grande. Pode acontecer de você passar, como aconteceu com ela no 3º ano? Pode acontecer. Mas então você já pensa em estratégias de como que você vai conduzir isso daí. É o mercado louco, isso mesmo, Thaís. É o mercado louco. E pensem bem o que vocês querem. Né? Não vai, vou falar de novo, não vai para o mais fácil, eu vou validar o meu estágio com a minha iniciação, depois eu vejo o que eu faço. Não, vê o que você vai fazer antes. Veja se você quer a área acadêmica ou se você quer a área empresarial. Pensa bem antes de você tomar essa decisão. Né? Muitas pessoas optam por atrasar o curso para fazer o estágio empresarial. Então, é uma decisão dela porque ela quer essa área. Então, cada um, vocês têm que parar e pensar. Por isso que é importante, façam um estágio. Outra coisa, façam um estágio, né, em diferentes áreas do laboratório. Até porque eu tenho alunos lá no meu laboratório que, depois que fizeram estágio, falaram, nossa, é muito tempo de laboratório, tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa, eu não quero mais isso. Não, eu não quero. Então... Outros falaram, não, me apaixonei por isso, é isso que eu gosto de repetir, eu gosto de padronizar metodologia, esse é meu mundo. Então, é isso daí, vocês têm que passar pelas etapas para vocês se descobrirem. Então, fala, Victor. Fizeram uma pergunta aí no chat, deixa eu só passar uma coisa aqui antes. Galera, continuem vindo nos eventos ali na Biotech, porque é a pergunta que eu tenho certeza. Essa pergunta, todas as entrevistas me fizeram, todas as entrevistas fizeram para a Fabi. Como que um engenheiro biotecnólogo tá aqui, sabe? Porque geralmente a gente vai para outras áreas, eles acham que eles nem sabem o que a gente atua, né? E se você não souber também explicar o porquê você tá ali, você já é eliminado de cara. A Fabi pode até confirmar, todas as entrevistas a gente tinha perguntado isso, todas. Sim, todas, tipo, o que o nosso curso pode agregar de diferente, o que o nosso curso faz, eles não têm a mínima ideia, então você tem que ter essa noção, assim, na ponta da língua, porque eles sempre vão perguntar, porque ninguém conhece. É o que o Victor falou, conheça a empresa antes, você vai para uma entrevista, primeira coisa que você tem que saber é tudo daquela empresa, porque, e daí, entender o seu papel dentro daquela empresa, o quanto você vai poder contribuir. Ainda mais vocês, um curso novo, certeza que eles vão questionar isso. E galera, também outra dica é não se sintam intimidados, sabe? Essa dica é mais para quem tá agora procurando processo, quem tá fazendo um monte de processo. Você chega numa dinâmica, o seu concorrente foi pro Canadá, morou lá 6 anos, é fluente em inglês, tem MBA já, nem terminou a faculdade, tem MBA, você não sabe nem como ele fez isso. E aí ele tá lá, você tá concorrendo com esse tipo de gente. Não se sintam intimidados, galera. Não é isso que a empresa tá procurando, né? Eles querem alguém, eles querem alguém para ensinar ali, para formar um gestor ali dentro. Eles não querem que você seja o mais sabichão de todos, né? Só uma dica. Nunca sempre cheguei lá pensando assim, não importa quem tiver aqui, eu vou ganhar isso aqui, eu que vou levar essa vaga. Sempre chega confiante. E nunca se abale, né, pela apresentação dos outros, né? Pelas experiências dos outros. Isso. Então, esse semestre, né, eu comecei a dar umas provas... Porque eu tenho visto o povo falar tanto dessas dinâmicas que estão acontecendo nesse processo seletivo, que eu falei, vou fazer prova online, até para forçar o aluno a falar na frente do outro. E o que eu estou percebendo é que tem muito aluno que não consegue, tem uns até que foge da prova, né, de vergonha de falar na frente do outro. Né? Então, é um treinamento, porque vocês vão passar por isso... nesses processos, é isso que o Victor falou, não se intimide com que, aquele lá sabe tudo, eu não sei nada, né? Não, vai lá confiante e faz, porque eu tenho visto aluno que está travando aí nessa hora,
né? Então, tem que forçar e falar, não, eu estou preparado e eu vou conseguir. Tudo aprendizado. Certo, gente? Eu acho que é importante, então, o pessoal que está organizando, vocês estão de parabéns, né? Eu acho que é importante esse fortalecimento do curso. A gente tem que pôr esse curso num caminho, assim, de crescimento cada vez mais. E vai depender de vocês, né? O crescimento está aí na mão de vocês, e eu acho que vocês estão no caminho muito certo. É isso, gente. Muito obrigado, professora. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, a gente pode finalizar. Não, ninguém. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado, professora. Muito Nada, obrigado a todo mundo pode que contar participou. comigo. E agradecemos a participação de vocês. Se vocês puderem nos seguir nas redes sociais, seria interessante para vocês acompanharem o que a gente está fazendo, mais eventos desse podem rolar, então fiquem atentos. Ah, eu que agradeço também. Agradeço todo mundo. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem. Tchau, gente. Abraço Tchau, gente. para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Maria, a gente vai encaminhar no grupo a gravação com o link do YouTube, tá? Imagina. Amiga, já dá pra parar de gravar, acho. É, eu tô tentando aqui. Daqui minha internet tá um pouco ruim.